Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha pelo meu desafio EAD. Vamos dar continuidade à nossa matéria. Para quem não me conhece, eu sou o professor Lucas Sanches, trabalho penal militar e direito processual penal militar. Hoje eu vou dar continuidade à matéria Direito Processual Penal Militar, por meio da resolução de questões da matéria Inquérito Policial e Polícia Judiciária Militar, bem como explicar alguns tópicos que ficaram faltando da parte de inquérito policial militar. Então, hoje é uma aula extremamente trabalhosa, resolução de questões. Vamos fazer o melhor para terminar dentro do melhor tempo possível para que você entenda todo o assunto e não tenha mais nenhum tipo de dúvida. Beleza? Tranquilo? Sem estresse? Então vamos dar início à resolução de questões, lembrando o que já vimos e trabalhando novos tópicos. Beleza? Me acompanha aqui. Tamo junto. Direito processual penal militar. Cada um dos itens a seguir que tratam de PM, pá. Um general, ao ser informado da prática de crime militar em uma organização militar a ele subordinada, sediada em outro estado da federação, determinou ao comandante da unidade, por via radiotelefônica, a instauração de inquérito policial militar, IPM. Nessa situação, mesmo considerando o caráter de urgência que a medida exigia, a ordem foi indevida em razão do meio de transmissão empregado e também pelo fato de que a única autoridade competente para determinar a instauração do IPM seria o próprio comandante da unidade onde ocorreu o crime militar. Vem comigo. Estamos falando aqui basicamente da nossa querida instauração do IPM. E na aula sobre isso, a gente falou que o inquérito policial militar pode ser instaurado de diversas maneiras. Primeira coisa, ele é iniciado por meio de portaria e tem as formas de instauração. A primeira delas é de ofício, é quando a própria autoridade instaura o inquérito. Aqui, ó, o inquérito é iniciado mediante portaria. Iniciado mediante portaria. Ele pode ser de ofício pela própria autoridade. Letra B, por determinação ou delegação da autoridade militar superior, que em caso de urgência poderá ser feita por via telegráfica ou radiotelefônica e confirmada posteriormente por ofício. Então, a autoridade com o poder de instaurar não está no local dos fatos. Ele recebe a notícia crimes de fato criminoso militar e comunica, delega essa atribuição de instauração para outra autoridade, por via rádio, telefônica, por via de mensagem, por um canal de comunicação suficiente para este caso. E, posteriormente, ele ratifica por meio de ofício. Então, a questão está errada em dizer que não cabe a instauração por via telefônica. E para lembrar de outras formas, olha aqui, ó, requisição do MP, decisão do STM, requerimento da parte ofendida e quando vier de sindicância. Beleza? Tranquilo, sem estresse. Vamos evoluir. Então, primeira questão está errado. Fundamentação. Artigo 10, a linha B do Código de Processo Penal Militar. Segunda questão. Em determinada organização militar, o major cometeu crime militar e o comandante da unidade, dada a indisponibilidade oficial de posto superior ao do indiciado, designou outro major, o mais antigo. Lembra do critério da antiguidade para militares? Ora, primeiro critério de superioridade ou de hierarquia é o posto. O coronel está acima do tenente-coronel, que está acima do major, está acima do capitão, está acima do tenente, e assim a gente vai descendo a hierarquia. Quando não for possível designar encarregado por posto, por superioridade hierárquica em razão do posto, a gente vai para a antiguidade. Lucas, qual é o critério de antiguidade? Data de promoção, classificação no curso, quadro de oficiais combatentes administrativos ou da saúde, ou seja, o critério da antiguidade é um critério para estabelecer, para determinar também hierarquia. Exemplo, você quando for para o CFO, você vai fazer parte de uma turma.
Sendo que o mais antigo da turma vai ser o 01. O primeiro colocado no final do curso é o chamado 01, é o mais antigo da turma. Ele possui precedência hierárquica sobre o último colocado da turma. Perfeito? Então veja bem, meu querido, é perfeitamente possível que eu instaure o inquérito e delegue para uma pessoa mais antiga, mesmo que seja do mesmo posto. Aqui eu tenho um major sendo investigado e eu vou ter um major mais antigo investigando, sem problema nenhum. Então vamos lá. Para por hora eu faço por meio de PM. Nessa situação, a designação deverá ser considerado nulo. O IPM só poderá ser conduzido por oficial de posto superior ao do indiciado. Errado. Pode ser de mesmo posto, desde que seja mais antigo. Olha comigo. Artigo, cadê você? 7º, parágrafo 3º do CPPM. Não sendo possível a designação de oficial de posto superior ao do indiciado, poderá ser feita a de oficial do mesmo posto, desde que mais antigo. E aqui eu já vou te dar uma dica que vai valer para toda a sua vida. É uma pegadinha que você não vai cair. O critério da antiguidade não é utilizado quando o investigado for oficial da reserva. Como assim, Lucas? Se o investigado, se o indiciado for um tenente, um capitão da reserva, eu não preciso utilizar o critério da antiguidade, perfeito? Porque o oficial da ativa possui precedência, possui antiguidade frente ao oficial da reserva. Tranquilo, sem estresse, beleza, vamos lá. Cadê você? Então, está errado, o IPM não é nulo. Cadê você? Volte aqui, meu querido. O IPM não é nulo. Está errado, com fundamento no artigo 7º, parágrafo 3º do CPPM. Terceira questão. O objeto do inquérito policial militar é a apuração sumária de fato que configure crime militar, bem como de sua autoria. Até aí tranquilo, artigo 9º. Se ficar evidenciado que a infração penal cometida não configura crime militar, o encarregado do inquérito deve comunicar o fato à autoridade policial competente. Está certo, está correto. Veja bem, olha o nome, inquérito policial militar. Então ele tem por finalidade precípua esclarecer fatos, indícios de autoria e prova de materialidade sobre crimes militares. Então, ainda que durante a investigação do IPM, eu vislumbro, enquanto encarregado, que não é crime militar, que o fato é um crime comum. Se eu, enquanto encarregado, vislumbro essa situação, a minha providência imediata é remeter, é entregar este fato, é entregar estas investigações para a autoridade policial competente. Entenda, o delegado de polícia. Beleza? Olha comigo. Artigo 10, parágrafo 3º. Se a infração penal não for evidentemente de natureza militar, comunicará o fato à autoridade policial competente, a quem fará apresentar o infrator. Em se tratando de civil menor de 18 anos, a apresentação será feita ao juízo de menores. Tranquilo? Sem estresse? Nenhum tipo de dúvida ou esclarecimento sobre o fato. Prossigamos. Então tá certo, porque está no meu querido artigo 10, parágrafo 3º do CPPM. Quarta questão.
Na hipótese de um indiciado ser oficial do Exército e estar na situação de inatividade, inatividade, reserva ou reforma. Lembra, se o critério for inatividade, eu não aplico o critério da antiguidade. Pode um oficial da ativa de mesmo posto investigar um oficial da reserva de mesmo posto. Como assim, Lucas? Imagine que um capitão da reserva pratica um crime militar. Pode um capitão da ativa investigar o capitão da reserva. É isso que quer dizer. Eu não necessito que o capitão da ativa possua a antiguidade como critério para investigar o oficial da reserva. Tá bom? A autoridade policial militar poderá delegar um oficial da ativa do mesmo posto do indiciado para ser o encarregado do inquérito policial militar. Até aí tranquilo. Observado o critério de antiguidade. É aqui que está o erro. Se o investigado for da reserva, eu não preciso observar o critério da antiguidade. Olha comigo. Artigo 7º, parágrafo 4º. Se o indiciado é oficial da reserva ou reformado, não prevalece para a delegação a antiguidade de posto. Então, senhores, se eu estou tratando de oficial da reserva, de oficial reformado, ou seja, oficial da inatividade, eu não utilizo o critério da antiguidade. Basta que seja de mesmo posto ou superior para poder investigar. Então está errado, conforme o meu artigo 7º, parágrafo, eu acho que é o 4º, né? Depois eu confirmo, mas acho que é o 4º. Diferentemente do inquérito policial civil, o inquérito policial militar é um procedimento sigiloso. Já está errado aqui, que o inquérito policial civil também é sigiloso. Os dois são sigilosos, o civil e o militar. Vamos ver o resto. Razão, porque o advogado do indiciado não tem acesso ao inquérito, nem aos elementos de provas em andamento. Pelo amor de Deus, não me faça isso. Meu amigo, se você marcar uma dessa na sua prova, é melhor você bater com a cabeça na cadeira e fingir desmaio, porra. Se tu marcar uma dessa, é sério, porra. Tu pode ir lá na cara do fiscal, pega as provas, rasga tudo, sai correndo pelado para anular a porra da prova. Se tu ler uma questão dessa e ficar na dúvida, meu amigo, é porque alguma coisa deu muito errada no mundo. O universo, Marte não está ligado com Júpiter, porra. Não é possível. Não é possível, cara. Amigo, veja bem. O inquérito policial militar, ele é sigiloso, não há dúvida. Bem como o inquérito policial civil também é sigiloso. Mas este sigilo, ele possui limitações. E esse sigilo, ele não é oponível, ele não é oposto, ele não pode ser imposto contra certas figuras. E uma destas figuras é o advogado do investigado. Por quê? O advogado do investigado tem interesse na investigação. Ele quer defender o seu cliente, ele quer ter acesso às fontes e meios de prova. A única restrição que eu tenho, que é uma restrição sumulada, que fala que o advogado, defensor do investigado em procedimento investigatório, policial, ministerial, tanto faz, ele tem acesso a todos os elementos já produzidos nos autos do inquérito, vírgula, salvo, ressalvados, aqueles ainda não produzidos, aqueles que ainda serão feitos. Então, o advogado do investigado tem todo acesso a tudo que já está dentro do inquérito. Oitivas, buscas, provas testemunhais, tudo que já estiver dentro do inquérito, o advogado tem acesso. Ele não vai ter acesso ao que ainda será produzido, ao fato futuro. Porque, veja bem, se você é advogado de investigado e fica sabendo que vai ter uma interceptação telefônica, o que você vai fazer? Você vai dizer para ele quebrar o chip.
não usar aquele telefone. Se você sabe que vai ter uma busca domiciliar, você vai falar para ele retirar todos os elementos de prova do local. Ah, vai ter uma busca e apreensão, vai ser emitido um mandado de prisão contra o meu cliente. Eu vou mandar ele se esconder. Então, eu tenho acesso a tudo que já fora documentado. Eu não tenho acesso a fatos futuros. Mas isso não compromete o sigilo do inquérito. O inquérito policial militar é um procedimento sigiloso. Beleza? Olha comigo, preste atenção, por favor. Artigo 16 do CPPM. O inquérito é sigiloso, mas seu encarregado pode permitir que dele tome conhecimento o advogado do indiciado. Perfeito? Isso aqui é o chamado sigilo do inquérito, ou a característica do fato ser sigiloso. Então está, cadê? Errado. O fundamento é o artigo 16 do CPPM. Vamos lá. Sexta questão. Considerando as disposições do Código de Processo Penal Militar acerca do IPM, assinale a alternativa correta. Se no curso do inquérito o encarregado deixa verificar a existência de indícios contra o oficial de posto superior ao seu, ou mais antigo, nada obsta que ele conserve consigo a delegação e prossiga nas investigações até o encerramento do IP. Errado. Se durante as investigações eu percebo que o investigado é mais antigo ou surgem indícios de um oficial mais antigo do que o investigante, ele vai sobrestar, ele vai suspender o inquérito, devolver à autoridade delegante para que ela nomeie novo oficial. Como assim, Lucas? Imagina que um capitão está investigando. Peraí. Está investigando 2 soldados por prática de tráfico de drogas, que sejam, qualquer crime que seja. E durante a investigação, o capitão descobre que os 2 soldados são apenas laranja, que na verdade o chefe da quadrilha é um major. O major é mais antigo que o capitão, correto? O major é superior e hierárquico. O capitão não pode continuar as investigações. Ele tem que interromper as investigações e encaminhar o inquérito para a autoridade delegante, para que ela nomeie um novo oficial superior ao major ou de mesmo posto, se for mais antigo. Perfeito? Letra B. O IPM tem o caso de instrução provisória, certo? Cuja finalidade principal é administrar elementos necessários à propositura da ação penal, sendo, porém, efetivamente instrutórios da ação penal, exames, perícias e avaliações, realizados regularmente no curso do inquérito, por peritos idôneos e com obediência às formalidades previstas no CPPM. Correto? Artigo 9º do CPPM. Como assim, Lucas? Não entendi. Presta atenção, olha para mim. O inquérito policial militar, ele é uma instrução, ele é uma coleta de provas provisória. Por quê, Lucas? Em regra, toda fonte, todo elemento, todo indício de prova produzido dentro do inquérito vai ter de ser repetido na fase judicial, em regra, tá? Por quê, Lucas? Porque o inquérito, ele é um procedimento inquisitivo ou inquisitorial. O que isso quer dizer? Me permita aumentar um pouquinho bacana, um pouquinho só a complexidade da sua prova, subir um degrauzinho aqui. Olhe para mim. A doutrina moderna me ensina que o inquérito é inquisitivo ou inquisitorial porque ele representa a concentração de poder nas mãos de uma única pessoa. Como assim, Lucas? É a autoridade policial militar, entendeu? O encarregado que vai investigar, ouvir, vai fazer tudo. Então, ele concentra todo o poder em suas mãos. Ele conduz a investigação como ele considerar mais adequado, lógico, dentro dos limites legais. Então, procedimento inquisitório, inquisitivo. Concentração de poder nas mãos de uma única pessoa.
a saber, a autoridade policial militar, vírgula. A doutrina clássica vai me ensinar que o inquérito policial é um procedimento inquisitório ou inquisitivo, porque eu tenho a mitigação, eu não tenho a presença dos pretextos condicionais da ampla defesa e do contraditório. Veja bem, o investigado não se defende, não oferece e contradita, por uma coisa bem simples. No inquérito policial não existe acusação e defesa, existe investigado. Logo, eu não tenho ampla defesa e contraditório judicial. Isso é o que a doutrina moderna e clássica me ensinam, perfeito? Por isso que é uma instrução provisória. Então, se Mariazinha falou na delegacia, Mariazinha vai ter que falar perante o juiz, para poder validar o seu depoimento. Agora, tem a exceção, logicamente. Exames, perícias, provas produzidas por peritos idôneos devidamente nomeados. Ou seja, aquelas provas não repetíveis, aquelas provas que eu não consigo repetir, elas têm caráter definitivo. O que isso quer dizer, Lucas, basicamente? Isso quer dizer que somente após realizadas, mesmo que em fase inquisitória ou inquisitorial, elas não precisam ser repetidas, inclusive porque não tem como. Imagina, eu estou sendo acusado de embriaguez em serviço. O exame tem que ser feito no dia que eu estiver embriagado, pô. Não vai adiantar repetir o exame lá na frente do juiz. Ou seja, o exame, a perícia tem que ser feito no dia da embriaguez. Lesão corporal, estou sendo acusado. O exame tem que ser feito na época da lesão, para comprovar a lesão e a gravidade da lesão. O julgamento vai ser daqui a 2 anos. Não adianta daqui a 2 anos eu refazer o exame, porque vai dar negativo. Então, veja bem. Então, tem o caráter de instrução provisória, porque, em tese, eu necessito repetir todas as fontes ou elementos de prova, porém, são efetivamente instrutórios da ação penal, exames, perícias e avaliações realizadas regularmente no curso do inquérito por peritos idôneos. Então, a letra B está correta. Letra C. Se o IPM concluir a inexistência de crime ou de inimputabilidade do indiciado, a autoridade militar que mandou instaurar o inquérito deve arquivá-lo sob pena de prevaricação. Amigo, eu vou te falar a pegadinha mais velha que tem de inquérito policial, seja o comum ou militar. Presta atenção, escuta a minha voz, concentra, fecha o olho, imagina um Jedi falando contigo, imagina a voz da soberania te falando isso, pelo amor de Deus. Meu parceiro, autoridade policial, comum ou militar, não me interessa, não, N-A-O-T-I-O. Preste atenção na negativa das minhas palavras. Não, nunca, never vai arquivar inquérito. A autoridade policial não possui competência legal para determinar arquivamento de inquérito. Meu Deus, não tem dificuldade nisso. Não existe possibilidade que você me apresente da autoridade policial arquivar um inquérito. E se você me fala sentido contrário, eu vou dizer que tu tá doido. Perfeito? Então, a autoridade policial, seja inquérito comum ou autoridade policial militar, seja um inquérito policial militar, não arquiva inquérito. Olha comigo, pelo amor de Deus. Artigo 24 do CPPM. A autoridade militar não poderá mandar arquivar autos de inquérito, embora conclusivo da inexistência de crime ou de inimputabilidade do indiciado. A autoridade policial militar não arquiva inquérito e acabou. Lucas,
E se o meu avaliador quiser complicar, ele vai dizer que isso aqui é o quê? O inquérito policial é indisponível para a autoridade policial. O que quer dizer? A autoridade policial não arquiva autos de inquérito. Me empolguei, perdão. Artigo 24 do CPPM. Ainda que o auto de flagrante delito seja por si só suficiente para a elucidação do fato e da respectiva autoria, deve ser sempre instaurado o IPM, porque se trata de peça indispensável para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Tu tá ficando doido, é? Pelo amor de Deus, cara. É até contraditória essa afirmativa. Ora, se o APF, o auto de prisão em flagrante, por si só, já elucida toda a situação, veja bem, aconteceu o crime militar, eu prendi o infrator, estou com a testemunha, lavrei o APF, fiz tudo o que tem de ser feito. Se tudo o que eu tinha de fazer foi feito, para que eu vou instaurar um inquérito? Para ficar repetindo demanda? Para ficar tomando tempo? Para ficar prolongando a sensação de injustiça que talvez surja na vítima? Jamais. Se o APF é suficiente, assim o seja, meu amigo. O APF vai compor o inquérito, vai remeter para o MP vai pegar, forma o opinião delito, tem indício, tem autor, tem materialidade, tem o fato, apresenta a denúncia, e recebe, se tem uma coisa, acabou. Não precisa. O inquérito policial militar é dispensável. Ah, professor, mas o meu professor lá do curso A, B ou C, ou a doutrina do Xelala deles lá Cantala, não sei o que, lá da Argentina, da Espanha, da PQP, me falou, me disse que o inquérito é indispensável à propositura da ação penal. A mãe dele que falou isso, porra. Quando ele tinha 5 anos, a mãe dele falou, é indispensável até hoje. É igual acreditar que fadas, doentes e gnomos são verdadeiros. Está escrito no código. A doutrina me ensina que o inquérito policial militar é dispensável, então ele é dispensável, porra. E acabou. Meu Deus, eu tô exaltado com a aula de hoje. É que tem umas questões que me dão ranço de tão fácil que são, porra. Olha aqui. Artigo 27. Suficiência do APF. Se por si só for suficiente para a elucidação do fato e sua autoria, o APF constituirá o inquérito, dispensando outras diligências, salvo o exame de corpo de delito no crime que deixe vestígios. Aqui uma observação bem tranquila para você. O crime que deixa vestígios, ele é classificado como infração penal não transeunte. Sempre que o crime deixar vestígios, é obrigatória a realização do chamado exame de corpo de delito. E existe uma cultura popular, um conhecimento popular muito errôneo, quando se fala em exame de corpo de delito, que você pensa que são crimes que envolvam morte. Ah, que ele vai examinar um corpo ali, não. Exame de corpo de delito é perícia em qualquer tipo de elemento que constitua fato, indício de fato criminoso. Então, sempre que o fato criminoso deixar provas, é obrigatória a realização do exame de corpo de delito. E a doutrina me ensina que essas infrações que deixam vestígios são chamadas de infrações não transeuntes. Beleza? Que deixe vestígios, a identificação da coisa e a sua avaliação, quando o seu valor influir na aplicação da pena. A remessa dos autos, com breve relatório da autoridade policial militar, facear sem demora ao juiz competente, nós temos o artigo 20. Então, sempre que eu precisar avaliar os vestígios deixados ou o valor mercadológico da coisa danificada, eu vou realizar exame de corpo de
ter dito. E olha aqui embaixo, dispensa do inquérito. O inquérito poderá ser dispensado sem prejuízo de diligência requisitada pelo Ministério Público. Letra A. Quando o fato e sua autoria já estiverem esclarecidos por documentos ou provas materiais. Nos crimes contra a honra, quando decorrerem de escrito ou publicação cujo autor esteja identificado, nos crimes previstos nos artigos 341 e 349 do Código Penal Militar. Beleza? Tranquilo, sem estresse. Então, o IPM ele é dispensável. O APF pode sim substituir, pode por si só compor o inquérito e não é necessária a instauração de novo inquérito para apurar fato criminoso. Então, aqui está errado. Cadê? Não deve ser sempre instaurado, não. Não inventa moda, pelo amor de Deus. Artigo 27 do CPPM. Letra E. Não é possível prorrogar o prazo para a terminação do IPM. Tampouco se permite a devolução do IPM para a realização de diligências, devendo para esse fim ser instaurado outro inquérito. Veja bem, senhores, é perfeitamente possível a prorrogação do prazo de inquérito policial militar. Perfeito? E sim, se o MP não estiver convencido do que já fora produzido, ele pode solicitar que esse inquérito retorne à mão da autoridade policial militar para que ela dê prosseguimento às investigações ou permaneça ou faça novas diligências. Imagine que a autoridade relatou o inquérito, fez relatório, encaminhou ao MP. O MP pegou o inquérito e falou bem assim, beleza, mas eu acho que precisa escutar o A, porque o A presenciou o fato. O MP manda o inquérito de volta à autoridade policial, a autoridade policial vai o quê? Realizar novas diligências. Então, sim, o inquérito pode ser restituído à autoridade policial militar para novas diligências. E isso, sim, abre possibilidade para extensão de prazo do inquérito. Olha comigo. Artigo 26. Devolução de autos. Os autos de inquérito não poderão ser devolvidos à autoridade policial militar, a não ser mediante requisição do MP para diligências por ele consideradas imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. 2. Por determinação do juiz antes da denúncia para o preenchimento de formalidades previstas neste Código ou para complemento de prova que julgue necessária. Em qualquer dos casos, o juiz marcará prazo não excedente de 20 dias para a restituição dos autos. Então, sim, eu posso prorrogar o prazo do inquérito, bem como eu posso restituir à autoridade policial para que ele pratique diligências elucidativas, a requisição do MP ou determinação do juiz. Perfeito, tranquilo, sem estresse. Artigo 26. Está errado aqui. Cadê você, meu querido? Artigo 26 do Código de Processo Penal Militar. 87ª questão. No que concerne ao exercício da PJM, é correto afirmar que o CPPM expressamente, letra A, determina que se o indiciado é oficial da reserva ou reformado, a delegação do exercício de atribuição de polícia militar deverá recair sobre o oficial da ativa de maior antiguidade no posto que o indiciado. Porra, de novo a mesma pegadinha. Se o investigado é oficial da reserva, eu não utilizo o critério da antiguidade. Basta que seja superior ou de mesmo posto da ativa. Eu não preciso, escute bem a negativa das minhas palavras. Eu não preciso observar o critério da antiguidade quando eu estiver falando de oficial investigado na reserva. Pelo amor de Deus, eu tô estressado, porra, não é possível. Tô legal hoje não é possível. Meu Deus. Letra B. Fixa que compete a PJM apurar
tanto os crimes militares quanto quaisquer crimes comuns, meu amigo, pelo amor de Deus. Compete à Polícia Judiciária Militar apurar crime comum? Ema, cada um com seus problemas, porra. Crime comum é na delegacia. Crime militar é na autoridade policial militar. Não vamos misturar, não confunda barra funda com furabunda, meu parceiro. Não faça isso. Crime militar, Polícia Judiciária Militar. Crime comum, Polícia Judiciária Comum. A falar Polícia Civil e Polícia Federal. Ema, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Estipula que, não sendo possível delegar as atribuições da Polícia Judiciária Militar a oficial de posto superior ao do indiciado na ativa, nem a designação de oficial do mesmo posto que seja mais antigo, a atividade de Polícia Judiciária Militar deverá ser conferida a delegado de carreira de Polícia Civil. Porra, velho. Não, mano. Sério. Se marcar uma porra dessa, ou é porque tu foi fazer a prova muito virado da cabeça do caralho, tu foi fazer a porra da prova amanhecido de cachaça, ou tu, sei lá, tu bateu a cabeça antes, sofreu um acidente, na noite anterior tu caiu da cama, eu não sei, aconteceu alguma coisa. Tu marcar uma porra dessa, meu irmão, depois de trocentos anos estudando, é pra revoltar, velho. Olha pra minha cara, presta atenção. Se eu sonhar que tu marcou uma porra dessa na tua prova, velho, tu vai ter pesadelo comigo. Tu assistiu o Todo Mundo Odeia o Chris? Quando o pai do Chris fala, você achou que eu estava brincando? A mesma ameaça eu te faço. Se tu errar essa porra, você achou que eu estava brincando? Eu vou aparecer no teu pesadelo, dizendo tu errou porque tu não prestou atenção na aula. Tu vai ouvir a minha voz na hora da prova. Tu vai ouvir a minha voz no teu ouvido, na tua mente, dizendo bem assim, essa aqui tá errada. Se eu errar essa questão, eu vou bater com a testa na cabeça na parede. Tá bom? Por favor. Meu amigo, isso não vai acontecer. Eu não vou transferir crime militar para ser investigado por autoridade policial civil. Isso não vai acontecer. Tá bom? Letra D. Proíbe requisitar da Polícia Civil e das repartições técnicas civis as pesquisas e os exames necessários ao complemento e subsídio de inquérito policial militar. Errado. Na verdade, isso é uma das atribuições da PJM. Por que, Lucas? Para que ele faça investigações adequadas e necessárias, ele necessariamente precisa de apoio dos órgãos técnicos. Exemplo, aconteceu um crime militar, um homicídio. Eu preciso do apoio da Politec, então a autoridade policial militar, o encarregado do inquérito, vai oficiar a Politec para que a Politec forneça os laudos necessários, realize os exames pertinentes. Beleza? Prevê que as atribuições de Polícia Judiciária Militar poderão ser delegadas a oficiais da ativa para fins especificados e por tempo limitado. Gabarito letra E, perfeito, de eu vou passar, de eu acredito em você. Olha aqui comigo. Cadê você, meu querido? Competência da PJM, apurar os crimes militares, prestar a órgãos e juízes da Justiça Militar, aos membros do MP e as informações necessárias à instrução e julgamento, cumprir os mandados pela Polícia Militar, representar a autoridade judiciária militar acerca da prisão, cumprir determinações da Justiça Militar, solicitar das autoridades civis as informações e medidas que julgar úteis à elucidação das infrações penais, requisitar da civil das repartições técnicas civis as pesquisas e exames necessários ao complemento do subsídio de inquérito policial, atender com observância dos regulamentos militares a pedido de apresentação de militar ou funcionário de repartição à autoridade civil competente, desde que legal e fundamentado o pedido. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Delegação do exercício, que foi o que a gente falou, o nosso gabarito.
Obedecidas as normas regulamentares de jurisdição, hierarquia e comando, as atribuições enumeradas neste artigo poderão ser delegadas a oficiais da ativa para fins especificados e por tempo limitado. Então, a atribuição de polícia judiciária militar pode ser delegada ao oficial da ativa por tempo limitado e para fins determinados. Artigo 7º, parágrafo 1º. Artigo 7º, parágrafo 1º do CPPM. A respeito do processo penal militar, do IPM, do exercício da PJM e do exercício da ação penal militar, considerando as disposições do Código de Processo Penal Militar, assinale a alternativa correta. A legislação de processo penal comum não pode ser aplicada aos casos omissos no CPPM. Não inventa. A gente viu isso no começo do nosso curso. Em caso de omissão, pode sim haver suprimento de outras fontes. A falar, a legislação comum pode suprir, sim, o Código Penal Militar. Compete à PJM apurar os crimes militares, bem como os que, por lei especial, estão sujeitos à jurisdição militar e sua autoria. Perfeito, lindo, encaixado, maravilhoso. É isso que me faz feliz, pô. A PJM, a Polícia Judiciária Militar, ela vai investigar os crimes militares e aqueles que a legislação especial assim definir, assim trouxer para ela. Ah, eu tenho um militar que cometeu um crime de tortura que vai ser enquadrado como um crime militar. Lá no CPPM, você não tem a tortura prevista especificamente como crime, mas em razão da interpretação do artigo 9º do Código Penal Militar, a tortura em determinadas situações vai ser classificada como crime militar. É uma lei especial que vai ser investigada pela Polícia Judiciária Militar. Beleza? Olha comigo, presta atenção. Cadê você, minha PJM? Artigo 8º, a linha A. Apurar os crimes militares, bem como os que, por lei especial, estão sujeitos à jurisdição militar e sua autoria. Artigo 8º, a linha A. Artigo 8º, a linha A do CPPM. Letra C. A designação de escrivão para o inquérito caberá somente ao respectivo encarregado e requererá sempre sem sargento, subtenente ou suboficial. Cara, não tem como. Deixa eu ensinar uma coisa básica de concurso público. Concurso público, Enem, qualquer tipo de prova que tu fizer na tua vida. Termos ou partículas absolutistas demais ou restritivas demais, elas tendem a estar erradas. Em 95% dos casos, você sempre vai comportar exceções. Você vai comportar possibilidades jurídicas. Então, termos como sempre, nunca, absolutamente, sem exceção, em regra, eles tendem a estar errados. Perfeito? Então, sempre que você vê um termo sempre, não cabe exceção, irrestritivamente, nunca, sempre que você vê termos de natureza absolutista, de muita certeza ou muito excludentes, eles tendem a estar errados. Perfeito? E aqui está errado, porque primeira coisa, a designação do escrivão, ela cabe sim ao encarregado, porém não é somente ao encarregado, é ao encarregado quando não vier já no ato de portaria. E outra coisa, lembra que quando o investigado ou indiciado for oficial, entenda, quando o investigado ou indiciado for oficial,
essa delegação, essa designação de escrivão vai recair sobre primeiro ou segundo tenente oficial. Quando for praça, aí sim, essa designação vai recair sobre subtenente, suboficial ou sargento. Olha comigo. Escrivão do inquérito. A designação de escrivão para o inquérito caberá ao respectivo encarregado. Tá vendo? Se não tiver sido feita pela autoridade. Olha só a exceção que lhe deu delegação para aquele fim. Recaindo em segundo ou primeiro tenente, se o indiciado for oficial, e em sargento, subtenente ou suboficial nos demais casos. Beleza, tranquilo, sem estresse, perfeito. Já vimos isso, é mera relembrar. Caso o IPM conclua pela inexistência de crime, a autoridade militar poderá mandar arquivar os autos do inquérito. Não, né? Já te falei. A autoridade policial não arquiva autos de inquérito. A ação penal militar é sempre condicionada à mãe. Condicionada ao pedido da mãe. A ação penal militar é de natureza pública. Artigo 29 do CPPM e artigo 121 do Código Penal Militar. Ela é de natureza pública, em regra incondicionada, vírgula, salvo quando ela for condicionada à requisição, nos termos do artigo, deixa eu ver se eu lembro de cabeça, 29, 30, 31 do CPPM e 122 do CPM. Então, a regra é que a ação penal militar, a propositura da ação, ela é de natureza pública incondicionada, vírgula, excepcionalmente, ela será pública condicionada à requisição, não é representação, é a requisição, nos termos do artigo 31 do CPPM e do artigo 122 do Código Penal Militar. Beleza? Tranquilo? Inclusive, a ação penal é o nosso próximo assunto, que é um assunto bem tranquilo de fazer. E pode se promover tanto por do MP, quanto mediante queixa do ofendido. Não. A ação penal militar é somente por mediante denúncia do MP. Fundamento, artigos 29 do CPPM, combinado com artigo 121 do CPM, que não é o 22. Uma competência da PJM, voltamos às competências da PJM, a gente acabou de falar delas, é apurar os crimes militares e civis. Civil não, filho, só crime militar. Cumprir os mandados de prisão expedidos pela Justiça Militar e pela Justiça Civil. Civil não, tá? Prestar aos órgãos e aos juízes a justiça do trabalho. Justiça do trabalho! Justiça do trabalho! Não, mano. Isso aqui não é uma prova, não. Isso aqui foi questão feita para criança. Expedir mandados. Porra, expedir mandado de prisão é foda. Expedir mandado de prisão é... Eu ia usar um palavrão agora muito escalafobético, mas eu não vou utilizar. Expedir mandado de prisão é de uma complexidade intelectual que quem marcar uma porra dessa tá um nível acima. Tem Albert Einstein e tem a pessoa que marcar uma porra dessa. Amigo, aonde que a autoridade policial militar vai expedir mandado de prisão? Expedir mandado de prisão cabe ao Poder Judiciário. É ato de jurisdição, filho. Encaminhar o IPM, quando não houver prova cabal da materialidade ou indícios suficientes de autoria, para que o Ministério Público Militar solicite o arquivamento dos autos perante o juízo. É isso mesmo.
Finalizado o inquérito, relatório, envia para o Ministério Público Militar. Não tem índice de fato criminoso, o MP pede o arquivamento. Acabou, morreu. Bahia virou Bangu. Segundo o artigo 20 do CPPM, o inquérito policial militar deverá findar em questão de prazo, cara. É praticamente garantido na sua prova, tá? Questão de prazo. A FCC, por ser uma banca muito legalista, ela adora cobrar esses prazos. E prazo de inquérito policial, tendo por base um inquérito policial comum, ela sempre tem uma chance muito grande de cair. E agora eu vou te ensinar a regra do artigo 20 do CPPM. Olha para mim, presta atenção. Deixa eu abrir uma folhazinha em branco aqui embaixo, espera aí. Vou abrir. Presta atenção, olha. Se o investigado estiver solto, o inquérito policial militar deverá terminar em 40 dias. Se o investigado estiver preso, o inquérito policial militar deverá terminar em 20 dias. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Quando o investigado está solto, é possível a prorrogação por mais 20 dias. Então, o IPM é prorrogável por mais 20 dias em caso de investigado solto. Investigado preso não aceita prorrogação. Ou seja, em caso de investigado preso, eu não tenho a previsão normativa que me dá essa possibilidade de prorrogação das investigações do inquérito policial. Agora, o que às vezes é cobrado é, Lucas, a partir de quando eu começo a contar esses 20 dias para finalizar o inquérito do investigado preso? Esses 20 dias passam a contar a partir da prisão. Ou seja, do dia em que for efetuada a prisão, seja flagrancial, seja preventiva, seja em razão de mandado de prisão expedido pela autoridade judiciária competente, os 20 dias começam a contar a partir do momento da prisão do investigado ou do indiciado. Me permita agora te mostrar o texto legal. Artigo 20. Prazo para a terminação do inquérito. O inquérito deverá terminar dentro de 20 dias se o indiciado estiver preso. Contado esse prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. Ou no prazo de 40 dias, quando o indiciado estiver solto, contados a partir da data em que se instaurar o inquérito. Então, 20 dias preso, 40 dias solto. 20 dias a contar da data da execução da prisão. Agora, e os 40 da data da instauração do inquérito. Aí vem a prorrogação de prazo. Este último prazo, ou seja, do investigado solto, poderá ser prorrogado por mais 20 dias pela autoridade militar superior, desde que não estejam concluídos exames ou perícias já iniciados, ou a necessidade de diligência indispensáveis à elucidação do fato. O pedido de prorrogação deve ser feito em tempo oportuno, de modo a ser atendida antes da terminação do prazo. Então, eu estou investigando um fato criminoso, eu sou o encarregado, e findando o prazo, falta uma semana para acabar, faltam 5 dias, 10 dias, eu ainda não recebi os exames necessários, as perícias para relatar o meu inquérito, para chegar a uma conclusão, achar um relatório final. Eu oficio a autoridade superior que me deu a delegação para ter essa prorrogação de prazo de 40 mais 20, beleza? Essa prorrogação ela é uma única vez pela autoridade. Diligências não concluídas até o inquérito. Parágrafo 2º. Não haverá mais prorrogação, ainda previsto no parágrafo 1º,
Aí vem o salvo. Salvo, dificuldade insuperável, a juízo do ministro de Estado competente. Os laudos de perícia ou exames não concluídos nessa prorrogação, bem como os documentos colhidos depois dela, serão posteriormente remetidos ao juiz para a juntada do processo. Ainda no seu relatório, poderá o encarregado do inquérito indicar, mencionando, se possível, o lugar onde se encontram as testemunhas que deixaram de ser ouvidas por qualquer impedimento. Então, qual é a regra, Lucas? Estou falando só do solto ainda, tá? É só o solto. O preso já foi, não tem prorrogação. 40 dias para investigado, solto. Ao final, não concluir. Peço prorrogação de prazo, por mais 20. Peço à autoridade competente, a quem me delegou o inquérito. Findo esse prazo de 20 dias, eu não tenho mais prorrogação, salvo dificuldade insuperável, reconhecida por ministro de Estado. Caso, após findar essa segunda possibilidade, essa segunda prorrogação, eu vou encaminhar o inquérito nos termos que ele estiver. E, posteriormente, as perícias e exames que ficaram faltando vão ser encaminhadas diretamente à autoridade ministerial, ao Ministério Público. Perfeito? Tranquilo, sem estresse. E eu também posso indicar testemunhas que não foram ouvidas para que sejam oportunamente ouvidas no processo judicial. De tudo que eu te falei, o mais importante são os prazos. Investigado preso, 20 dias a contar da data da execução da ordem de prisão. Investigado solto, 40 dias a contar da data de instauração do inquérito. 20, 40, 20, 40, 20 preso, 40 solto, 20 preso, 40 solto, 20 preso, 40 solto, 20 não tem prorrogação, 40 mais 20, 40 mais 20, 20 não tem prorrogação, 40 mais 20. Não tem erro, tá? Se cair questão de prazo na tua prova, você tem a obrigação moral, você tem a obrigação legal, você tem um compromisso, não é comigo, é com a raça humana, é com os Saiyajins, é com o Goku. Ah, eu não gosto do Goku, é com o Naruto, porra. Tu tem um compromisso moral com o Sanji, se tu assistiu One Piece. Tu tem um compromisso moral com o T-Rex, se tu falando de Jurassic Park. Tu tem um compromisso legal com décimos máximos merídios, comandante das forças do verdadeiro imperador, de acertar a questão de prazo. Tá bom? Beleza? Questão de prazo, não pode errar. Obrigado. Agradeço a sua colaboração comigo. Eu torço pela sua felicidade. Vamos lá. Onde que eu parei? Tá. Questão do prazo. 40 dias preso, tá errado? Tá errado. 90 dias não sonha. 20 dias se ela estiver preso, contado esse prazo a partir do dia que se executar a ordem de prisão. Gabarito. Artigo 20 do CPPM. 20 dias. 120 dias está errado, 30 dias está errado. Com base em normas de direito processual penal militar e do entendimento de tribunais superiores, avalie a assertiva abaixo e assinale a alternativa correta. Em se tratando de delegação para a instauração de inquérito policial militar, deverá ela recair. Ou seja, a autoridade competente vai delegar a função para o inquérito. Essa delegação deve recair sobre quem? Já falamos, oficiais da ativa por tempo determinado, para fatos específicos. Sobre militar de pós-graduação, errado. Olha aqui para mim, presta atenção. Bem rapidamente. Oficial, ele possui posto. Oficial possui posto. Praça possui graduação. Oficial é de tenente para cima. Segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel. Praça é de subtenente para baixo. Subtenente, primeiro sargento, terceiro sargento, cabo, soldado. A delegação, ela deve cair sobre oficial. Beleza? Então, a delegação
de IPM ou de PJM deve cair sobre oficial. Beleza? Militar de graduação está errado, militar de graduação está errado, militar de posto superior ao do indiciado, seja este oficial da ativa, da reserva remunerada ou não, ou reformado. Certo? Graduação está errado, graduação está errado. Tu matava só por graduação aqui, tá? IPM, ele deve ser conduzido, ele necessita, ele precisa ser conduzido por expressa previsão legal, por oficial. Quem conduz inquérito é oficial. Lembra do que me ensina, eu acho que é o artigo 15, é o 15, me ensina o artigo 15 que preferencialmente será capitão ou capitão-tenente. Lembra que é oficial, preferencialmente capitão. Preferencialmente quer dizer que pode ser outros a contar. Primeiro, segundo, terceiro. Vou te contar um segredo. Você, quando for aprovado, você quando for oficial da PM ou do bombeiro, quando você for tenente, vai cair um inquérito no teu colo, invariavelmente. Apesar da lei prever que preferencialmente será capitão, invariavelmente o inquérito vai recair para você, tenente. Então, meu futuro tenente, se prepare, tá? Mas vai valer a pena, tu vai ganhar bem para isso, tu vai ser bem remunerado. 12ª. O comandante do 100º Batalhão de Bombeiros Militares do Estado da Bahia instaurou um inquérito policial militar para apurar um crime de furto de um notebook da administração militar. As testemunhas do indiciado nesse inquérito policial militar, exceto o caso de urgência inadiável, que constará da respectiva assentada, devem ser ouvidos durante o dia em período que medeie entre. Isso é uma previsão que tem especialmente no CPPM. Para a oitiva de testemunhas de inquérito policial, elas devem ser ouvidas entre as 7 da manhã e as 18 horas. Isso está expressamente previsto. A oitiva não pode ultrapassar a duração de 4 horas ininterruptas e, caso precise ultrapassar, haverá um intervalo das 4 horas até o próximo fato. Olha comigo. Eita caramba, peraí, fiz besteira. Voltei. Peraí, cadê você? Volta comigo, volta comigo, volta comigo. Aqui. Inquirição durante o dia. As testemunhas e o indiciado, exceto o caso de urgência inadiável, que constará da respectiva assentada, devem ser ouvidos durante o dia, em período que medeie entre as 7 e as 18 horas. O escrivão lavrará a assentada do dia e hora do início das inquirições ou depoimentos, e da mesma forma de seu encerramento ou interrupção no final daquele período. Inquirição limite de tempo. A testemunha não será inquirida por mais de 4 horas consecutivas, sendo-lhe facultado o descanso de meia hora sempre que tiver de prestar declarações além daquele termo. O depoimento que não ficar concluído às 18 horas será encerrado para prosseguir no dia seguinte, em hora determinada pelo encarregado do inquérito. Não sendo útil o dia seguinte, a inquirição poderá ser adiada para o primeiro dia que for, salvo caso de urgência. A regra é das 7 às 18, não pode ultrapassar 4 horas. Caso ultrapasse, vai ter meia hora de intervalo para a continuidade da oitiva. Se der 18 horas e não finalizada a oitiva, fica para o dia útil subsequente. Se o próximo dia não for útil, vai ficar para o outro dia útil. Beleza? Tranquilo, sem estresse. Artigo 19 do CPPM. Às 7 e às 18 horas. Artigo 19 do CPPM. Com base em normas do direito processual penal militar e do entendimento de tribunais superiores, avalie a assertiva abaixo e assinale a alternativa correta. Compete à PJM. De novo, competência da PJM, a gente já viu isso. Processar e julgar. Amigo, PJM é investigação. Processo e julgamento é MP e juiz.
decretar a prisão. Toma. Determinar a busca domiciliar. Isso, manda, faz o que tu quiser, porra. Toca fogo no inquérito, vira o caralho, faz, toca fogo na Bahia, faz o que tu quiser. Pô, tu pode tudo. Tu é um super-homem, porra. Tu é quase que um semideus. Meu Deus do céu. É como se a PJM tivesse poderes, incomensuráveis. Que porra é essa, velho? Se marcar uma questão dessa, velho, eu te juro, cara. Tu vai ter pesadelo com isso. D. Representar a autoridade judiciária, militares, acerca da prisão preventiva e da insanidade mental do indiciado. Pronto! É uma representação, ela vai pedir, ela não vai mandar, ela vai representar, ela vai pedir, ela vai requisitar informações, ela vai investigar fatos, ela vai ouvir pessoas, ela vai fazer muitas coisas. Agora ela não vai mandar, ela não vai processar, ela não vai pedir mandado de prisão, mandado de busca e apreensão, ela não vai fazer isso. A PJM é uma polícia investigativa e auxiliar do Poder Judiciário Militar. Ela não é o Poder Judiciário. Não compete a ela, veja bem, não compete a ela processar, julgar, decretar, expedir, nada disso. Não compete, são funções administrativas. É um órgão administrativo, não é um órgão jurisdicional. Ai, calma. Calma. Voltei. Letra E. Decretar a perda de posto e patente do oficial como pena acessória. Quem decreta a perda de posto e patente é o Tribunal Especial. Tá bom? Eu não vou nem me estressar. Eu tô tentando, eu tô sendo forte, mas vocês estão vendo que a questão não deixa eu ser forte. Cadê você? Eu tô tentando, mas a questão não me ajuda, cara. Não me ajuda mesmo. Cadê? Aqui, ó. Nosso gabarito. Artigo 8º, a linha D. Representar a autoridade judiciárias militares acerca da prisão preventiva e da insanidade mental do indiciado. Artigo 8º, inciso, a linha D. Cadê você? Artigo 8º, a linha D. Com base em normas do direito processual penal militar e do entendimento dos tribunais superiores, avalia assertiva, abaixo, assinale a alternativa correta. Na visão do STF, o ANPP, a Constituição Nacional. Cara, essa questão, eu vou estudar o gabarito, mas ela é fora desse edital. Não sei como é que eu veio parar aqui, mas sim, é cabível. O ANPP para crimes militares, tá? O STF entende que é cabível. Agora, veja bem, o STF tem esse entendimento, que é cabível o chamado acordo de não persecução penal para crimes militares. Ele não aplica restrições quanto ao autor do fato, se é civil ou se é militar. Assim entende o STF. O STM, o Superior Tribunal Militar, por outro lado, tem entendimento simulado de que não é cabível acordo de não persecução penal para crimes militares. Veja bem, segundo o STM, o Superior Tribunal Militar e a doutrina majoritária, não é cabível o acordo de não persecução penal para crimes militares. Já para o STF, o Supremo Tribunal Federal, é cabível sim, inclusive existe precedente de aplicação do ANPP, do acordo de não persecução penal para crimes militares. Inclusive ele não faz essa diferenciação entre autor civil e autor militar. Beleza? 15ª questão. Luiz, capitão da Polícia Militar do Estado da Bahia, é encarregado de um inquérito policial militar
Passados alguns dias da condução do feito, o juiz de direito do juízo militar decreta a prisão preventiva do indiciado. Neste caso, o prazo para a conclusão do inquérito será a contar da prisão. Como assim, Lucas? A prisão do investigador. Tivemos problemas técnicos, mas só para te manter ligado na questão, a prisão, ela vai instaurar o prazo de 20 dias. Beleza? Então, a contar da data da prisão, eu terei 20 dias para concluir o inquérito policial militar. Consigo? Rapaz, consigo não, porque está travado lá ainda. Ih, voltou. Calma. Voltou. Então, aqui, ó, a contar da prisão do inquérito, eu vou ter 20 dias. Cadê você? 20 dias improrrogáveis. Beleza? Tranquilo, sem estresse. Inquérito policial de investigado preso, 20 dias improrrogáveis. Artigo 20 do CPPM. Obedecidas as normas regulamentares de jurisdição, hierarquia e comando, as atribuições de polícia judiciária militar poderão ser delegadas. Lembra? A PJM pode ser delegada a quem? Oficiais da ativa por tempo determinado para finalidades específicas. Praças da ativa, oficiais ou praças não oficiais da ativa, para fins especificados e por tempo limitado. Já fizemos isso aqui. 17º. Acerca do IPM, julgue o item subsequente. Nos casos em que servidores das instituições militares estaduais figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticado no exercício profissional de forma consumada ou tentada, incluídas situações expostas nos artigos 42 e 47, são as definições de licitude, lei tal, o indiciado poderá constituir defensor. Correto. Esta possibilidade não se estende aos integrantes das Forças Armadas. Artigos 16A e 16B do CPPM. Já te adianto que está errado. Deixa eu mostrar aqui o artigo, rapidamente, meu parceiro. Artigo 16... não, peraí. Na parágrafo 6, estou confundindo ali, tá? 16A. Nos casos em que servidores da Polícia Militar e dos Corpos de Bombeiros Militares figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto foi a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal, tal. Vamos lá. O indiciado poderá constituir defensor. Amigo, se o IPM for instaurado para investigar uso da força letal, veja bem, uso de força que pode levar à morte, o investigado, o indiciado, ele tem o direito legal e previsto em lei, expressamente no Código, de nomear um defensor, nomear um advogado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que é mais cobrado dessa situação é o referente aos prazos legais. Por quê? Você vai ter um prazo para a instalação do inquérito, vai ter um prazo para dar ciência ao investigado, vai ter um prazo para constituir defensor. Olha comigo. Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de 48 horas. Então, instaurado o inquérito, eu cito o investigado. Ele tem 48 horas aqui para constituir defensor. Aí vem. Esgotado o prazo disponível no parágrafo 1º, com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que esta, no prazo de 48 horas, de novo, indique defensor para a representação do investigado. Dê ciência ao investigado. 48 horas, custo defensor. Ele não constituiu, extinguiu o prazo. Eu vou dar ciência à OPM, à unidade, à instituição militar a qual ele está vinculado,
para que a instituição, em 48 horas, nomeie o defensor para este agente. Então, veja bem, o prazo é 48, beleza? Aqui é sobre quem vai recair, valores quem vai custear, beleza? O que me interessa é o parágrafo 6º, tá? As disposições constantes deste artigo aplicam-se aos servidores militares vinculados às instituições dispostas nos artigos 142, EMA, Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, essa regra da força letal, que vale para policiais e bombeiros, também vale para Exército, Marinha e Aeronáutica. Só que vem o desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Então, se o militar das Forças Armadas estiver em cumprimento de GLO, missão diante da Lei e da Ordem, ele terá direito à citação, nomeação de defensor em 48 horas. Se não constituir, a instituição vai nomear defensor em 48 horas e assim você tem as regras referentes a este fato. Este artigo, ele é novo a falar de nível de código e foi uma alteração muito importante e ainda não foi cobrado com tanta frequência. Então tenha um carinho especial ao ler ele e ver esses pequenos meninos, esses detalhes, para que você não perca a questão se vier cobrar algo relacionado a esse tema. Perfeito? Tranquilo? Sem estresse? Conto com você. Obrigado. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Artigo, aqui no 16b, tá? Aqui é 16, parágrafo 6º. Só um minutinho que eu fiz. Eu confundi porque no CPP comum, a gente tem o B ainda. 16, parágrafo 6º do CPPM. No exercício da Polícia Judiciária Militar, caso o indiciado seja oficial da reserva ou reformado, lembra, investigado da reserva ou reformado, não usa o critério da antiguidade. Letra A, não prevalece para a alegação antiguidade de posto. Não tem nem dúvida. Não prevalece a antiguidade para investigado da reserva. 19ª. Com base no CPP... Uma água, peraí. Com base no CPPM, assinale a opção correta sobre o inquérito policial militar. O IPM é um procedimento administrativo, correto? Por isso ele não é sigiloso. Errado, ele é sigiloso, lembra? Ele possui sigilo. O encarregado do IPM do inquérito policial militar poderá manter o indiciado incomunicável por até 30 dias se o indiciado estiver legalmente preso. Errado. A incomunicabilidade, ela não foi recepcionada pela nossa Constituição Federal. O que era a incomunicabilidade? Era você restringir a comunicação. O investigado não poderia falar com ninguém. É entendimento que este artigo não foi recepcionado pela CF. Olha comigo. Cadê você? Incomunicabilidade. Aqui, ó. O encarregado, até a data do processo errado, olha. O encarregado do inquérito policial poderá manter incomunicável o indiciado que estiver legalmente preso por 3 dias. Está errado tanto o prazo quanto o fato. Apesar de estar legalmente previsto, a doutrina entende que este dispositivo não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1978. No inquérito policial militar, as testemunhas e o indiciado poderão ser ouvidos durante a madrugada. É das 7 às 18, em dias úteis. A testemunha poderá ser inquirida por mais de 4 horas consecutivas. Nada disso. Lembra? É no máximo 4 horas. Se precisar passar, meia hora de descanso. Se precisar passar das 18, vai para o dia seguinte. Se o dia seguinte não for útil, passa para outro dia. O inquérito deve terminar dentro de 20 dias se o indiciado estiver preso. Beleza. Artigo 20. E para finalizar hoje, nossa questão final. Acerca do IPM, essa alternativa correta. O IPM tem o caso de instrução definitiva, instrução provisória. Lembra? Artigo 9º do CPPM. O inquérito é iniciado mediante ofício quando de sindicância feita pelo MP. Errado. Ele é iniciado de ofício ou quando ele vier de sindicância feita pela própria OPM. Isso aqui está no artigo 10 do CPPM.
O inquérito não é sigiloso, já está errado. É sigiloso sim. Discordando da solução dada ao inquérito, a autoridade que o delegou poderá avocar e dar o sentido correto. Amigo, é feito o relatório final. Esse relatório do inquérito é encaminhado para a autoridade. Se a autoridade concordar com o relatório feito pelo encarregado, a autoridade ela pode homologar o relatório. Se ela discordar do relatório encaminhado pelo encarregado, ela discorda e refaz o documento e aponta os motivos pelos quais discordou. O inquérito deverá terminar dentro de 40 dias, prorrogável se o indiciado estiver preso ou errado, quando ele estiver solto. Se estiver preso é 20 dias. Bom, senhores, por hoje, após essa exaustiva bateria de 20 questões sobre o inquérito policial militar, a gente finaliza IPM, a gente finaliza PJM, a gente finaliza inquérito, PJM e aplicação da lei penal. A nossa próxima aula é sobre ação penal militar, que é um tema bem curtinho, beleza? É um tema que a gente mata rapidinho. Algumas ressalvas para vocês. Como eu falei, a nossa aula vai trabalhar por meio de questões. Então vai ser esse bate-pronto de questão, artigo, questão, artigo, questão, artigo, para a gente ter um rendimento maior. Perfeito? Tranquilo? Qualquer crítica, sugestão, análise, você pode mandar uma ofensa, um xingamento, só não vai xingar minha mãe, tá? Você pode xingar, ofender, falar o que você bem entende, o chat é livre, os comentários são livres, eu espero que você esteja estudando. Desejo a todos vocês um bom final de semana, um bom descanso, fiquem com Deus. Para quem for para a expor-feira, por favor, cuidado, não vão se meter em confusão, não vão bater nos outros, não vão se meter em briga, não vão tomar cachaça e capotar o carro, não vão xingar o guarda que tiver de serviço lá, entendeu? Tenha consciência, por favor. Se você tiver um tempo, passa lá no estande do meu trabalho, me visita e tal. Pô, vai lá, me dá um abraço. Pô, como é que tá, professor? Tudo beleza, 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 beleza? Fala comigo, eu falo contigo, tá tudo certo. Mas, pelo amor de Deus, não vai fazer merda. Lembra que tem uma fase chamada investigação social no teu concurso. E se tu fizer alguma besteira, pode ser que lá na frente isso custe a tua vaga. Então, eu desejo que você tenha um bom final de semana, um bom descanso. E outra coisa, não vai mais por feira não, porra. Vai estudar. Tchau, tchau. Boa noite, fique com Deus. Até a próxima, pessoal.